com Alexandre Garcia, camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio. Fala com a gente, Xará. Bom dia. Todos sabemos que Lula está se dedicando mais às viagens internacionais. Talvez seja uma forma de pegar um descanso dos problemas internos que ele não consegue resolver e que ele provocou. É preciso que se diga. O problema não caiu do céu, nem foi inventado por Haddad, nem pelo povo brasileiro. O povo brasileiro está frustrado pelas promessas não cumpridas, né, da picanha e outras, né, e ao mesmo tempo em que está assustado com o desequilíbrio das contas públicas, porque no governo anterior isso não acontecia. E agora, então, Lula está indo para a Argentina, para a reunião do Mercosul, depois vai ter no Rio a reunião do BRICS, que está esvaziada, porque os dois principais não vêm, né? O Vladimir Putin com medo de ser preso, porque Lula deu garantias que ele pode vir, só que o Putin não acreditou. Né? A Economist, na edição desta semana, está dizendo que o Lula está se enfraquecendo internacionalmente, que as pessoas já não estão mais acreditando nele como acreditavam antes. Está se enfraquecendo internamente também por não resolver os problemas. Né? E o chinês tampouco virá. O Xi Jinping, né, teve uma desculpa interessante, né? É incompatibilidade de agenda. Bom, e aí todas essas mexidas do Lula internacionalmente, que resultaram nessa reportagem do Economist, dizendo que ele se mobiliza contra o Ocidente, né? Tem uma declaração do vice-secretário de Estado, que é o sobrenome dele, Landau, Christopher Landau. Ele avisou que a OEA, que está sendo a ideologia da OEA, é a ideologia do Lula, que está empurrando alguns países para aderir a essa ideologia, que é a Bolívia, é o Petro, né, lá da Colômbia, o do Peru, principalmente o Maduro, né, tem mais Venezuela, tem países caribenhos. E aí o vice-secretário de Estado simplesmente disse o seguinte: olha, o orçamento para a OEA está em branco, porque os Estados Unidos descobriram que sustentam a OEA, mas são apedrejados pela OEA, Organização de Estados Americanos, que tem uma sede, eu diria até faraônica, lá em Washington, né? Muito bonita, luxuosa, grande, imponente, né? Só que a OEA não deu um pio, lembra o vice-secretário de Estado, não deu um pio quando Maduro fraudou as eleições agora. E continua ditador da Venezuela. Não sai uma palavra da OEA para dizer que o Maduro é um ditador. Ele está reclamando disso, o vice-secretário de Estado, que é o substituto do Marco Rubio, né? Então, dizendo, olha, os Estados Unidos sustentam a OEA, então não tem nenhuma razão para sustentar, porque está sustentando indiretamente a política de Lula, de Maduro, de Petro, dos cubanos, do Ortega, né? Então, estão fazendo os Estados Unidos de bobo, contribuinte americano de bobo, para sustentar um órgão que é contra os Estados Unidos, né? E aí ele contou que, a pedido de Trump, Marco Rubio está fazendo uma revisão da participação americana em todas essas instituições coletivas, para saber se interessam aos interesses americanos. Eu estou dizendo isso no dia em que eu lembrei que Trump entrou na Coreia do Norte e apertou a mão do ditador da Coreia do Norte. Então, há uma política pragmática dos americanos. A gente põe dinheiro, estavam sustentando
economia chinesa, né? Bom, e aqui no Brasil, falando em economia, tem um problema sério. O IOF, que agora está nas mãos de Moraes. O que será que ele vai fazer? Eu já contei aqui, no meu tempo de cobertura do Supremo, isto é, até 2005, por aí, não entrava nada de pedido de quem não tem voto no Congresso e tenha perdido no voto, de pedir ajuda para o Supremo. O Supremo dizia, não, esse é um assunto que vocês decidem no voto. E foi decidido no voto. Esse desejo do governo Lula de tirar 20 bilhões de quem mais precisa de empréstimos. O Ministério da Propaganda diz que é imposto para cobrar dos ricos. Não é. É de quem precisa de empréstimo que paga o imposto sobre operações financeiras. E quem mais precisa de empréstimo? O saldo devedor tem imposto. O débito no cartão tem esse imposto. É isso. De Brasília, Alexandre Garcia.